Recria de fêmeas desmama, vou usar somente silagem de milho como volumoso. Um suplemento 20% de proteína e 70% deve ser NDT, né? 70% de NDT. Vai bem ou tá faltando proteína? Cara, tem tanta coisa que tem que ser avaliada nisso daí antes de eu te dar essa resposta. Tem muita coisa mesmo. Por exemplo, quanto que você vai jogar, tá? Não são coisas para a gente responder aqui. Eu deveria sentar com você num processo de consultoria mesmo e te perguntar várias coisas. Recria de fêmea desmama, mas qual o peso desses animais, para a gente saber quanto que a gente vai colocar. Em sistema, nesse caso que você está falando, ó, a recria de fêmeas desmama, vou usar somente silagem de milho. Se é somente silagem de milho como volumoso, então é sequestro de bezerro. O sequestro de bezerro na silagem de milho tem um processo de adaptação inicial. E tem que ter um processo de adaptação final também, quando você for voltar elas para o pasto. Tem que ter um processo de adaptação também. Como você está falando de um suplemento com 20% de proteína e 70% eu acredito que deve ser NDT, com certeza é um suplemento energético, não é um de efeito substitutivo tão grande, deve ser um 0,4, 0,5, no máximo aí 0,7, porque a partir de 0,5 para cima começa a não ter necessidade tão grande de manter a proteína mais alta, tá? Mas a proteína tá bem aí, eu acredito que seja um energético que você tá falando, né? Agora pensa comigo aqui, você vai fechar os animais, se você der um 0,4, ainda está faltando quase 2% do peso vivo dele para você dar de silagem. Isso é muita silagem. Tudo bem que é desmama, os animais são mais leves e vão comer menos silagem do que um animal adulto. Mas mesmo assim, tá bom? Pensar que você é a maioria da dieta do animal, você vai ter que fornecer em silagem. Silagem de milho não é barata, tá? Então eu consideraria aí você fazer pelo menos um 0,8 e terminar esse sequestro aí próximo do 1% do peso vivo. Para você diminuir um pouco a quantidade de silagem, melhorar o seu manejo e você fazer um sequestro um pouco mais acelerado. Só que aí o negócio depois disso é a questão da escadaria da suplementação. Você não pode baixar essa suplementação depois, você tem que mantê-la pelo menos, como o pasto vai melhorar a qualidade, você pode baixar o consumo do energético, mas você tem que manter pelo menos o energético lá na frente. Tá bom? O ideal é acelerar, botar para cima. Agora, sequestro, quando você faz com silagem de capim ou com capim picado no coxo, o processo de adaptação é mais fácil e fica mais leve de você dar uma quantidade maior de volumoso, porque ela é bem mais barata, né? Pelo menos assim, deveria ser, né? Mais barata. Chip na seca, com colocação de capim picado no coxo. Tem jeito, viu, gente? Esse daí é o processo que a gente chama de confinamento a pasto, tá bom? Os demais suplementos, milho moído e núcleo, devem ser colocados em cor separada ou pode ser servido junto com o capim. Se a gente estiver falando de ração, se a gente estiver falando de um consumo mais alto do que 0,5% do peso vivo, pode misturar junto com o volumoso, tá bom? Pode colocar junto. Eu não gosto de colocar junto quando é menos do que 0,3, menos do que 0,2. Ele fica muito ralo no meio do capim. E eu sinto que não ajuda muito, o consumo não é tão uniforme, tá bom? Aí eu gosto de colocar em cor separado. Agora, o restante do suplemento, se for bem energético, aí acima de 0,5, que já começa a ter um efeito substitutivo, 1% do peso vivo, a gente fala, como você está falando de chip, Roberto, nós estamos falando de bem mais de 1% do peso vivo. Então, 1% para cima, vamos dizer aí, né? Sim, pode misturar no volumoso, pode soltar esse consumo, faz pelo menos umas 2, 3 dietas, para você fazer uma primeira dieta com um nível mais ali, 1% do peso vivo, a segunda dieta já mais alta, a terceira dieta já mais alta, mais quente ainda, tá bom? Que isso vai diminuir o volume de capim que você vai colocar picado no coxo, tá joia? E aí, com aquela metodologia da nutrição ativa, você pensa nesse capim aí, se você estiver falando aí de um capim verde, mais um capim que já está grande o suficiente para você colocar ele aí, você pode pensar em uns 20% de matéria seca desse capim, mais ou menos, né? Talvez um pouco mais do que isso, mas é isso daí.